Bem, vamos lá, a parte teórica aí da parte de modelagem de casos de uso. Então, a introduçãozinha ao ML, que a gente não teve, a gente já caiu direto na prática lá, nos diagramas e naquela aula no quadro. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu coloco nessas aulas de análise, que elas são importantes, que elas falam sobre a experiência e o quanto é importante você experimentar, você fazer coisas diferentes, que vai te facilitar achar uma solução. Então, quanto mais livros você leu, escreveu, mais aulas assistiu, lecionou, mais linguagem de programação aprendeu, projetou, mais softwares examinou, produziu, mais documentos de requisitos tentou decifrar ou tornou decifrável, mais padrões de projetos aprendeu, catalogou, mais reuniões assistiu ou conduziu, mais colegas de trabalho talentosos teve ou contratou, mais projetos ajudou ou gerenciou, tanto mais você estará equipado para lidar com o novo desenvolvimento. Então, isso retrata bem o quanto a experiência é importante para você resolver novos problemas. Isso tem um outro lado da moeda, que é o seguinte: não esperem resolver perfeitamente os primeiros problemas que vocês resolverem. Vocês estão desenvolvendo habilidade ainda, vocês vão errar. Isso é normal, isso é aceitável. E ao longo da sua vida isso é aceitável, no desenvolvimento de sistemas. Todos os mecanismos que a gente tem, criação de modelos, análise de requisitos, revisão, fatores de qualidade, é para que a gente erre menor, para que a gente erre menos, para que o nosso erro seja pequeno. Mas a gente vai continuar errando ao longo da nossa vida. Por isso que a gente cria esses vários mecanismos. Revisão técnica formal, a participação do cliente ativamente durante o desenvolvimento, usar metodologias ágeis, usar processo interativo, onde vai ter várias vezes de verificação e repetição. Isso tudo é para a gente errar menos. Então a gente tem que assumir a nossa incapacidade de entender o problema por completo e de resolver o problema por completo. E a nossa habilidade vai melhorando com o tempo, mas a gente ainda vai ser incapaz de resolver tudo quando o problema for complexo na primeira vez que a gente fizer essa solução. Então aqui algumas coisas interessantes sobre a OML. Né? Ela pegou vários padrões e notações que estavam isoladas pelo mundo, que pessoas estavam usando padrões diferentes, e falou, não, esse vai ser o documento padrão para análise orientada a objeto. Esse vai ser o documento padrão para análise. Aí pegou esses vários diagramas, reuniu numa única linguagem e chamou ela de Linguagem de Modelagem Unificada, UML. Existe um instituto internacional, um órgão internacional, chamado Object Management Group, que criou esse padrão e que mantém esse padrão com as várias versões até hoje, que é o OMG, que pode ser interpretado também como Oh My God. Quando você vê o diagrama você não consegue entender, não tem problema. Então o que é o UML? É uma linguagem visual baseado em figuras para você fazer modelagem de sistema orientado a objeto. Ela não serve para sistemas que não são orientados a objeto. Ponto. Vou fazer uma programação estruturada. Não serve, não é para usar o ML. O ML ela foi criada para análise de sistemas orientados a objeto. Qual que é a grande virtude hoje? 98% dos programas que você vai ter contato são programas orientados a objeto. Hoje a orientação a objeto ela é padrão das linguagens como um todo. Se você pegar aí Java, C#, VBNet, PHP, tudo linguagens que se tornaram orientadas a objeto ou que já nasceram orientadas a objeto para você programar. Tem todas as características previstas na orientação a objeto? Não. Tá? A maior parte da linguagem não aceita herança múltipla, a maior parte das linguagens não aceita referência direta para ponteiro, tem algumas características de programação que não são aceitas, né? Mas, na maior parte dos conceitos são válidos e são aplicáveis para orientação a objeto. Conceitos mais complicados nem são usados. A herança múltipla, por exemplo, é um câncer na programação que aceita. Então, você não pode comer o ML. Né? O ML ela serve para isso.
São vários modelos que estavam isolados em universidades, em empresas diferentes, que aí esse grupo entrou, soltaram a faca no meio, quem saiu vivo disse, esse modelo é o meu. Lógico que não foi assim que foi definido, teve uma análise de pró e contra, e teve o cara que tinha mais poder político que disse que esse era o meu modelo. E quando eles não chegaram à conclusão, eles colocaram dois modelos que fazem a mesma coisa, que é o caso do diagrama de sequência de colaboração. Tem dois modelos que fazem a mesma coisa, eles servem exatamente para isso. Então tem modelos para mais diversas situações, tem modelos que são para situações muito específicas, que não são aplicados em 90% dos casos, mas é porque é para prever todas as características, né, de todos os tipos de coisas diferentes. Esse aqui são alguns modelos, né, não são todos aqui. A gente tem diagramas estruturais, tá, que faz parte da estrutura do sistema, e tem diagramas de comportamento, que vai definir como o sistema se comporta quando ele está interagindo. Então, um é estático, é assim que é estruturado, e o outro é dinâmico, ele define como os dados transitam internamente, como o fluxo acontece, como o negócio é, etc. Esses são os mais comuns. Diagrama estrutural, diagrama de classe, diagrama de pacote, e aí o diagrama de implementação, que a gente tem o diagrama de componentes, quando você tem componentes externos ou componentes separados do sistema que você usa, que são importantes de estarem identificados, e o diagrama de implantação, que vai dizer quais servidores vão estar a cada camada do seu sistema. Hoje em dia você separa o sistema em várias camadas, você pode ter microserviços em servidores diferentes, locais diferentes, que você está utilizando para você escalonar também no software e no hardware, para você fazer escalonamento de processamento. E os diagramas comportamentais, que a gente tem o diagrama de caso de uso, que vocês já aprenderam, estou colocando entre aspas. Tem um diagrama chamado diagrama de transição de estado, que é quando um objeto muda de um estado para outro. Isso é muito usado quando você tem um objeto que controla um fluxo de negócio, por exemplo, está em preenchimento, depois ele vai para liberação, depois ele vai para aprovação, depois ele vai para pagamento. Aí tem um conjunto de interações que fazem ele mudar de um estado para o outro. O diagrama de atividades, que é um diagrama que você pode usar ele para algoritmizar, para fazer os antigos diagrama de fluxo de dados que você tinha, mas eu gosto de usar muito o diagrama de atividade para fazer fluxo de negócio. Aí é uma análise mais como funciona o negócio, o que acontece em cada coisa, sem preocupação de desenvolvimento, para você entender como funciona o negócio, para você fazer o sistema. E os diagramas de interação, que é o diagrama de sequência e colaboração, que eles são equivalentes. Inclusive, quando você faz um, dá para você gerar o outro, clicando com o botão direito, você gera o outro. Tem outros diagramas, que a gente não vai nem gastar tempo. Então, qual que é a ideia? É representar como o software vai funcionar e como vão ser desenvolvidas suas estruturas antes de fazer. Essa é a ideia. A ideia da análise do ML é trazer para o projeto o que o engenheiro civil faz com uma ferramenta de CAD, por exemplo, com a planta baixa. Ele faz a planta baixa, faz o diagrama elétrico da casa, faz a distribuição de carga, o engenheiro elétrico, engenheiro eletricista, desculpa, não existe engenheiro elétrico. O engenheiro eletricista faz a distribuição, todo o encanamento que não existe. Não, tem que fazer engenharia para ser engenheiro. Não, mas você faz engenharia elétrica para virar engenheiro elétrico. Engenheiro eletricista. Acho que ia ser mais legal se fosse engenheiro elétrico. Ele ia dar choque, provavelmente. É isso que eles iam falar para você. Ou ia precisar de pilha para funcionar. Ele ia ser elétrico. É engenheiro eletricista o termo correto, porque ele não é elétrico. Mas tem engenheiro civil. Engenheiro civil? Ele é um civil? Não, é engenheiro civil. É que ele é civil do ramo civil da engenharia. As palavras, elas possuem vários significados, sabe? Elas não significam só aquilo que você conhece. Às vezes ela tem outros significados. Ele é civil, né? Ele não pode ser policial e civil.
Todo policial é civil. Não, tem pessoa pintada. Você tá parecendo papo de bêbado, né, cara? Os caras entraram no papo de bêbado. Esse papo aí eu costumo ter lá em casa às 2 da manhã, depois de beber muito, sabe? Aí começa a rolar esses papos assim. Não, o pessoal saiu do beck pra bebida agora. Cara, eu tô dando aula quase de drogas aqui. Não usem drogas, não bebam, meus filhos. Quais são as ideias dos modelos em geral em qualquer engenharia? Demonstrar muita informação com pouco esforço. Essa é a ideia. Se você está tendo muito esforço e mostrando pouca informação, você está errado. E aí entra o conceito de abstração. Gente, nós como profissionais de TI temos que entender o conceito de abstração. O que é abstração? Quanto mais abstrata for uma informação, menos detalhe ela tem de implementação. Você consegue entender, mas aquela implementação precisa de mais detalhes, se ela estiver altamente abstrata. Quanto menos abstrata ela tiver, mais próxima do modelo físico ela vai estar, do que é. Até você ter um modelo que pode ser a representação do físico, por exemplo, uma maquete. Uma miniatura de um avião. É praticamente a representação do avião. Está bem próximo da implementação. Mas ainda assim, tem motor. Já viu aqueles motor miniatura que a pessoa tem que mostrar? Coloca até pistãozinho. É o físico daquilo realmente já. É o motor em escala menor do que é. Aquilo ali está pouquíssimo abstrato. E aí entra o termo de estereótipos. Por que é importante a gente conhecer essa palavra? É uma palavra nova, estereótipo. São as figuras, na verdade. O cara usou esse nome aqui, só que quando você vai ler um artigo, o cara vai usar estereótipo. Então a gente precisa saber porque o filho da mãe não usou figura. São as figurinhas que você usa lá para representar. É isso. É igual o cara que fala meeting, ao invés de falar reunião, né? Vou para uma meeting. Vou fazer uma call. Vai fazer uma porcaria de uma chamada, né? Vai fazer uma call. As palavrinhas que tem em português e são até mais bonitas. Então esse é o mecanismo, as figuras são o mecanismo de uso geral da OML e a gente tem que entender o significado para a gente entender o modelo. A gente tem que olhar para aquilo e aquilo ter sentido. Então a gente precisa aprender as figuras. Não tem jeito. A UML nasceu para ser extensível. Aí quando fala extensível, algumas interpretações de algum autor é que você pode usar para o que você quiser o diagrama. Não. Extensível é que você pode adicionar novos elementos, você pode estender, você pode melhorar o uso, você pode adicionar anotações novas. Mas o que é para representar uma coisa? É para representar uma coisa e pronto. Não, eu uso como eu quiser. Tipo um aluno que não sabe responder, né? Não, é que eu estendi o ML para ser assim. A minha UML. Não é isso que quer dizer. Tá? Pode ser criados novos estereótipos pela equipe de desenvolvimento. Você tem padrões ou coisas que você faz que você quer criar um objeto para representar. Você vai criar, não tem problema. Estereótipos definidos pela própria equipe têm que estar documentados de forma que sejam entendidos sem ambiguidade. Ambiguidade é uma das maiores lacunas que você vai ter na sua análise. Se você tiver um requisito que ele é ambíguo, que ele pode ser interpretado de duas formas diferentes, você hoje pode saber do que se trata, mas amanhã quando alguém lê, ou você mesmo daqui a 6 meses, você vai fazer aquela famosa piada que todo desenvolvedor sabe. Quando eu fiz isso, eu e Deus sabia para que servia, agora só Deus sabe. Todo desenvolvedor já falou essa frase. Aí Deus está olhando lá em cima, não sei não, meu filho. É isso. Então existem estereótipos gráficos, que são as figuras, e notações textuais, que aqui eles chamam de estereótipos textuais.
Você quer que pegue fogo, ou você gostaria de tacar fogo neles? Entendi. Tá muito claro, assim. Na verdade, eu acho que você devia estar no fogo. Não, tô brincando. Vamos lá. Tô brincando, hein? Não leva a sério, não. O problema é seu. Vamos lá. Modelagem de casos de uso. Cara, tem que entender que uma coisa só funciona uma vez. Se funcionar duas, o burro sou eu. Vamos lá. Modelagem de casos de uso. Tô mentindo? Não tô. Não vai funcionar duas. O modelo de caso de uso é uma representação das funcionalidades externamente observáveis do sistema e dos elementos externos que o sistema interage com ele. Então, é o que você consegue observar do comportamento do sistema e quem interage com ele, que são os atores. É isso. Imagine funcionando e descreva. Essa é a nossa missão com a descrição. Imaginar funcionando e descrever. Sem detalhe de implementação. O que é detalhe de implementação? A rotina que eu vou usar, o banco de dados onde está salvo, se eu uso C#, se eu uso VBNet, qual o tipo de função que eu estou chamando em cada lugar. Nada disso, não tem o código ali. No caso de uso, tá? Na descrição do caso de uso. Não tem. É lógico que quando você continuar os seus modelos, você vai chegar no nível de ter coisas que vão se espelhar no código. Não tem jeito. Os atores têm a definição clara. Isso é importante, dessa definição ficar no nosso sangue. Qualquer... Pessoal, muito ruído. Bruno, pô, vai ficar atrapalhando minha aula? Logo você, pô. Vamos lá. Atores. Qualquer elemento externo ao sistema que interage com o mesmo é, por definição, denominado ator. Não importa o que é esse elemento. Pode ser uma pessoa, outro sistema, um equipamento de fora, um veículo. Interagiu com o sistema. Por exemplo, a balança lá dos sistemas de medição de peso das estradas. É um sistema. Tem um sensor de pressão ali que vai calcular o peso do caminhão, ou vários sensores durante a medição, calcula o peso do caminhão e já imputa no sistema. Se tiver mais pesado que o limite da quantidade de eixo, já sai a multa na hora ali, da câmera que está lendo ali. Quem que é o ator? É o caminhão. Está entrando ali. O termo externo dessa definição aqui está redundante, mas é importante. Determina que um ator não faz parte do sistema. Ele é de fora. O termo interage significa que o ator troca informação, envia para o sistema processar ou recebe informação processada. Ou ambos. Envia e recebe. Beleza? Então, qual que é o lance? O ator, a gente nunca vai usar o nome pessoal. É o Zezinho que faz, é o Joãozinho, não. O ator são os papéis. E os papéis podem ser cargos. Empregado, cliente, gerente, almoxarife, vendedor. Pode ser organizações ou divisões da organização. Empresa, fornecedora, agência de impostos, administrador de cartão, almoxarifado. Setor almoxarifado, diferente do almoxarife, que é o cara que trabalha no almoxarifado, com almoxarife. Outros sistemas, sistema de cobrança, sistema de estoque, sistema de produto, equipamentos, leitor de código de barra, sensor, se ele não pertencer ao sistema. Temporal, o ator tempo vai interagir com o seu sistema toda vez que você tiver, de tempos em tempos, verificações acontecendo. Não tem uma pessoa fazendo. Aquela ação está acontecendo de tempos em tempos. E o que acontece? Existem relações entre ator, caso de uso, ator,
caso de uso, caso de uso. Beleza? Uma interação de comunicação entre um ator ou outro não interessa para o seu sistema. Eu precisei falar com você para você dar um input de dado no sistema. Isso não interessa na minha análise. A minha análise interessa que você entra com dado no sistema. Então não existe relação de comunicação entre ator e ator. Não interessa para você mapear isso na sua análise de sistema. Você não vai precisar criar um recurso no seu sistema para essa comunicação. Você precisa criar um recurso no seu sistema para a entrada do dado direto. Agora, se eu interajo com o sistema, aí eu passo a ser um ator. Então, a associação unidirecional, ela vai acontecer entre ator e caso de uso. Beleza? E entre caso de uso e caso de uso, você vai ter a herança, o include e o extend. O include e o extend eu expliquei na primeira aula o que é. O include é como se fosse uma function que você pode usar em vários lugares, aquele pedacinho do caso de uso que você deslocou, mas ele por si só não é um caso de uso sozinho. Ele é um pedaço de interação que você separou para você manter separado. E o extend é, você está ampliando um caso de uso com outro, dando mais poder para ele. A gente faz isso direto. Eu saio daqui, vou para a tela de consulta, acho um dado e volto para a tela de cadastro. Isso acontece muito em telas de pesquisa especializada e por aí vai, né? Onde você pode fazer várias coisas. E a herança que vale tanto de ator para ator quanto de caso de uso para caso de uso. Mas não usem herança para caso de uso para caso de uso, só vai complicar a sua descrição, só vai ferrar, é besteira. Usem só para representar quando você quiser dizer que um papel faz vários de um ator, para ser simples. Lembrando o seguinte, quanto mais poluído for o seu modelo, mais difícil leitura ele vai ser. Mais tempo você vai gastar para fazer, mais tempo você vai gastar para interpretar. E aí você está violando o conceito de que tem que representar muita informação com pouco esforço. Não pode dar muito esforço. Se der muito esforço, está errado. Só tem que dar muito esforço se for diretamente proporcional ao outro esforço que você vai ter, que seria monstruoso. Então aqui a gente tem, ó, relacionamentos. Todo ator, para ele ser ator do seu sistema, ele vai ter que se relacionar com algum caso de uso. Ou ele vai ter um relacionamento bidirecional, ou vai ser unidirecional, ele só vai enviar o input ou ele só vai receber. Ah, recebi um e-mail do sistema. Já eu sou ator do sistema, estou recebendo um input do sistema. Sou um ator, eu estou participando do sistema. Não tenho a ação de devolver essa informação. Às vezes até tem e não sei. Por exemplo, quando você fala de ferramentas de e-mail marketing, onde você é um ator que você está recebendo aquele e-mail. Se você abrir o e-mail, tem um linkzinho lá que diz que você abriu. Cada link que você clica, ele informa o sistema que você clicou no link. E o sistema de e-mail marketing está mapeando o que você está fazendo. Ele não quer saber você, ele quer saber no geral quantas pessoas abriram o e-mail, quantas pessoas clicaram, qual foi o link mais clicado, porque tem contrato e-mail marketing, quer saber isso. Mas você é ator ali e está fazendo vários inputs e você não está nem sabendo. Mas quem projetou a ferramenta sabe o que você faz, mesmo que involuntariamente. Então, você pode ter o relacionamento de inclusão entre caso de uso e caso de uso. Você vai ter o include. A regra é essa. A setinha do include é do caso de uso inclusor para o caso de uso incluído. Por que é importante a gente saber? Porque no extend é ao contrário. No extend, o caso de uso que está estendendo, ele recebe aquela função adicional. Ele pode acessar a consulta em cima. Ah, mas é só isso? Não. Às vezes você está numa outra tela que tem lá, aqui tem, vamos lá, tem a família do produto. Só que não tem a família que eu quero. Aí tem um 3 pontinhos embaixo. Eu clico no 3 pontinhos, abre o cadastro de família. Estou estendendo aquela funcionalidade com o cadastro de família, cadastro a família, volto. Está lá a família. Não precisei fechar, estendi, conectei as duas telas com o extend. Eu ampliei o uso dessa com o extend da outra. Esse é o conceito de extend. Vocês entenderam a diferença do include para o extend? E quando você faz isso na análise, fica claro. Em algum lugar, você vai aumentar a funcionalidade daquele caso de uso com o outro que você está usando. É o extend.
Ah, eu uso aquele conjunto de interações em vários casos de uso, está me dando trabalho manter. Pô, vou criar um de inclusão e vou colocar em vários lugares. O texto fica num lugar só. Entenderam? Include o extend. Essa é a maior dificuldade quando a gente fala em caso de uso, porque a gente começa a pensar em funções isoladas, porque a gente vai ter que programar. Vou ter que programar o botão de incluir, vou ter que programar o botão de salvar, vou ter que programar... Não, o caso de uso ele deve conter todas as interações para aquele conjunto de ações que fazem parte daquela execução. Por exemplo, vou manter os dados do produto. Manter os dados do produto não é só incluir, é alterar, é excluir, é consultar, tá tudo naquele mesmo lugar. Eu posso ter ele em uma única tela, ou posso ter uma programação mais moderna, por exemplo, em telas diferentes. Por exemplo, se eu estiver usando a ASP.NET MVC, eu vou ter lá a view de incluir, a view de alterar, a view de excluir, a view de ver o detalhe e a view que lista todos. São 5 views diferentes. São, teoricamente, 5 telas, mas está na mesma view. Está no mesmo caso de uso. Então, não necessariamente vai ser uma única tela para aquele todo caso de uso. Porque o caso de uso tem que representar o quê? Todo o conjunto de ações que eu faço para exercer aquela responsabilidade dentro do sistema. O que o ator tem que fazer? O ator tem que manter o cadastro de clientes. Então, todo o conjunto de interações para manter o cadastro de clientes está dentro dessa descrição de caso de uso. Quando eu vou efetuar a venda, todo o conjunto de ações que podem acontecer ao efetuar vendas tem que estar nesse mesmo caso de uso, nessa mesma descrição. Posso usar uma ou várias telas e até mesmo caso de uso diferente, que é o caso, por exemplo, do cliente que entra com o cartão e com a senha. O cliente está usando um caso de uso ali, com a interação com o sistema, que é aquela açãozinha ali só de solicitar a senha, ele participa. Aí insere o cartão, solicita a senha e aprova. Né? Mas ele participa daquele caso de uso, ele é um ator secundário. E é importante essa interação estar definida. Para o seu sistema, verifica, o cartão entra no componente da operadora, no seu pacote de componentes vai estar isso lá, ali vira uma caixa preta para você, que você não tem acesso ao código. Você só tem acesso se foi autorizado ou não, no final. Ou se foi negado e o motivo foi negado. Essa caixa preta é mantida pelas operadoras. Então, nada de descrever parte da funcionalidade e separar em 1 milhão de casos de uso diferentes. Não vão poluir o modelo. É toda a responsabilidade no mesmo caso de uso. É isso. Por isso que às vezes fica grande, igual aquele que você viu lá, gerenciar ponto de controle, por exemplo. Que aí vira modelos grandes. Tá? Não tem como fugir. Beleza? A descrição, ela é o que acopla no caso de uso. Então, o caso de uso não é só o diagrama. O caso de uso ele é composto também pela descrição. E a descrição vai ser importante para quê? Para facilitar a nossa modelagem de sequência depois. Por quê? Porque a descrição eu vou ter todos os fluxos e todo o conjunto de interação que o ator faz. E a partir do princípio que eu tenho uma interação, tenho um processamento do sistema, uma resposta, eu vou precisar de recursos internos para cada passo daqueles dentro do sistema. Então eu vou precisar ter isso aqui identificado no primeiro momento para depois identificar o que o sistema precisa prover para isso aqui funcionar. Essa é a ideia. Aqui tem um exemplo do cadastrar produto, a descrição numerada. Não necessariamente precisa ser numerada, você pode escrever textual. A gente usa numerada porque ela encaixa bem com o diagrama de sequência. Tá? Aqui o relacionamento de herança, vocês viram lá. A herança, ela tem um conceito interessante na programação, que às vezes a pessoa acha, pô, virou outra coisa. Não. A herança, você é aquilo também. Esse é o conceito de herança. Você não virou outra coisa. Eu sou uma coisa mais especializada, eu tenho atributos diferentes, mais atributos que aquilo, mas eu sou aquilo também. Por exemplo, a nossa árvore biológica. Você é mamífero. Além de mamífero, você é outras famílias até chegar no Homo sapiens. Mas você é mamífero. Tem uma família lá em cima, vertebrado, que todo mamífero é vertebrado. Ele também é vertebrado.
E você também é vertebrado pela herança. Então, o conceito de herança não é, eu peguei as características e virei outra coisa. Não, você é aquilo também. É isso. Esse é o conceito quando você fala de herança. Então, quando eu digo que um ator, ele pode ser, por exemplo, supervisor de caixa ou caixa, todo supervisor de caixa pode ser caixa, eu estou dizendo que ele é caixa também. A qualquer momento ele pode sentar e assumir o papel de caixa e tudo bem. Porque o supervisor de caixa é caixa, se no seu sistema a análise for assim. Eu mostrei para vocês a análise usando pacote. O conceito do pacote é para separar os módulos do sistema. Quanto mais complexo for ficando o seu sistema, mais módulos ele vai ter. E aí a gente vê aí no mundo moderno hoje, você vai ter um sistema que vai ter a parte administrativa, que vai ser o web, você vai ter uma parte de comunicação com equipamentos, que vai ser o seu serviço, você vai ter uma parte de app, que vai ser o que vai rodar no celular. Às vezes você tem que ter 2 apps diferentes, um que vai rodar no Android, um que vai rodar no iOS. Às vezes você tem web app, que é outra coisa, que não é o app compilado de forma nativa. Você tem a camada de microserviços, que vai ser para comunicação entre sistemas. Então, são módulos diferentes que você vai precisar dimensionar. Cada módulo vai ter o seu conjunto de atores que vai estar interagindo com esse módulo. Isso aqui eu estou falando de módulo de caso de uso. Não estou falando depois de seus módulos de programação, que pode ser muito mais do que isso. Estou falando só do seu conjunto de interfaces de fronteira do seu sistema. Uma pena numa gravação não pegar, né, que esse exemplo aqui é crucial para o entendimento. Neste momento o professor fez uma mãozinha fazendo voltas. A fronteira. Aqui é o exemplo que eu dei lá em sala, para vocês terem uma ideia dos módulos. Aqui são as interfaces. O que pode ser o caso de uso? Qualquer tela, um app, um website, outro sistema, isso que é importante ficar na nossa cabeça. Aqui um outro exemplo de caso de uso. A gente vê isso no pedágio, cancela inteligente, né? Chamar de pedágio é triste, porque o termo correto é cancela inteligente, porque também é usado em estacionamento. E agora, inclusive, está sendo usado em bomba de abastecer, né? Você para no posto, aparece a tela do Via Fácil lá, para você abastecer. E aí, como funciona? Tem um leitor da tag, tem uma tag ativa, que ela emite um sinal. Tem vários esquemas aqui nesse caso de uso para ele funcionar. Tem limite de velocidade, que é o limite mecânico da cancela. Lá, em alguns países, implantaram o pedágio sem cancela, que você pode passar em qualquer velocidade. Não tem cancela. Você passa. Cobra automático. Esse aqui também cobra automático, né? Cobra mais rápido, então. Tipo, você não precisa parar para ele... Não precisa. Nesse aqui também não, só que tem limite de velocidade, que é o limite mecânico da cancela. Se você passar 100 por hora, não dá tempo da cancela levantar. O sistema identifica, mas a cancela é mecânica. Tudo que é mecânica é mais lento. Por isso que o HD SSD é muito mais rápido. O HD SSD não tem mecânica. O HD normal tem. Então não tem jeito. O sistema está limitado também à física, né? Você não vai conseguir fazer um sistema que viole a física. Essa aqui são as bibliografias, tá? Esses 2 livros a gente tem na nossa biblioteca física para fazer essa apresentação. Essa é a parte teórica. Para casos de uso, beleza? Como é que... Uma das dúvidas que as pessoas têm é como é que é a sua prova, professor? Não é grande, né? Porque eu já estou tirando. As grandes dúvidas da humanidade são maiores do que essa. Uma dúvida pequenininha, vamos lá. Tem dúvida? Pô, a grande dúvida, por exemplo, o que veio antes do Big Bang? Essa é a grande dúvida da humanidade. Não tem resposta. Essa é uma dúvida pequenininha. Eu vou dar a resposta agora. Depende da pessoa, né? Às vezes ela já sabe, já. Mas não é uma dúvida.
Mas nesse caso, ninguém sabe a resposta. É diferente. Mas eu sei a resposta, então para mim nem é dúvida. Como é que vai ser? Vou esclarecer agora. A minha prova é o seguinte, gente, eu vou dar os requisitos e vocês vão fazer os modelos. Não vai ter decoreba, para quê, o que é esse tipo de estereótipo, não. Vai ser uma prova prática, né? De preferência, né? Papelzinho. O primeiro AV1 provavelmente vai ser só trabalhinho, não sei se vai dar tempo de dar prova, tomara que dê, mas se não der vai ser só os trabalhinhos. Então vou passar agora o outro trabalho. Nós fizemos esses 4 casos de uso aqui, ó. Né? Bonitinho. Agora eu quero que vocês imaginem o cadastrar livros, beleza? O emprestar livro e o registrar devolução. E o cadastrar pessoas. No mesmo esquema do outro, você faz o caso de Com uma diferença. Eu quero que vocês façam o protótipo da tela também. Mas aí você quer que faça como? Desenhar? Pode desenhar na mão, no pente, no papel de pão e bater foto, no quadro branco bater foto. Papel higiênico? Recomendo que utilize uma ferramenta de wireframe igual o Pencil, que é uma oportunidade de você aprender a usar o Pencil. Né? Tem uma ferramenta de wireframe chamada Pencil, que é uma ferramenta do software livre, fácil de usar. Tem várias ferramentas de wireframe na net também que você pode usar no site de graça. Aí você faz Ctrl, janelinha Shift S, você dá o print, bate, recorta. Ou usar o próprio Visual Studio, já monta lá o layout que você imaginou. Fica a gosto do freguês. Eu só quero que vocês façam. Beleza? Eu também queria ficar aqui. Não, é só e fazer e mostrar na tela. Isso aí. O que vocês vão fazer? Na descrição de caso de uso aqui, ó. Vocês vão pegar aqui, ó. Vocês vão colocar a telinha aqui, ó. Vocês vão criar um outro cara aqui, chamado protótipo. E vão colar a telinha aqui antes de descrever. Beleza? É isso que eu quero. Isso aí, que aí vocês vão descrever como é que vocês imaginaram a telinha. Eu preciso fazer isso para descrever o caso de uso? Não. Por que eu quero que vocês façam? Para vocês já começarem a imaginar como é que é o software antes de fazer. E descrever o que vocês imaginaram. E a sua descrição está mais perto da realidade do que vocês imaginaram. É isso. Beleza? Tá bom. Então hoje é dia 12. Dia 19 horas. A data limite. Eu acho que travou aqui. Pessoal, talvez eu tenha perdido a gravação da aula, tá? Travou. Travou mesmo. Se fosse Linux não travava. Mas Linux também não tem o Xerex. Não ia estar gravando.
Tu não jogou a frente sábado, dia 12. Não, não,